não sabia que era possível, mas pelo visto é. Essa comic é pior que a comic de Zootopia. Hey, pintadinhos, aqui é a Izzy, sim, eu falei sério. Essa comic é tão ruim e pesada que tô até preocupada em postar esse vídeo. Lembrando que eu tive muita ajuda da minha amiga Suzy. Ela me ajudou a ler essa comic e também a dar opiniões sobre os furos de roteiro e tal. Por isso, muito obrigada. Eu ia precisar de muita ajuda mesmo. É verdade. A história toda começa com a família comendo. E Delilah e Doug desconfiam da Dolly pelo fato dela estar comendo mais que o normal. E ela fala que não é nada demais e vai embora. E logo em seguida o Dylan vai atrás dela por pedido da Delilah. E ela pede pro Dylan guardar segredo de uma coisa. E o que era? Nada mais e nada menos que a gravidez da Dolly. O Dylan chega a pensar de primeira que foi o Spike. Como vocês me perguntam? Eu não sei. E depois da Dolly negar, ele pensa no Hansel e no Fergus, mas a Dolly diz que o pai na verdade era o Dylan. E pra surpresa de 0 pessoas, não é? Mas o Dylan não acredita na história e até acha graça. E mesmo a Dolly dizendo que é verdade, ele não acredita nela. Passa um tempo e Dylan está dormindo, e a Dolly decide falar com ele e praticamente fica implorando pra ele acreditar nela. Até que o Dylan diz, se são meus filhos, então me diga, como fizemos? E a Dolly diz que ela fez coisas com o Dylan enquanto ele dormia sem que ele soubesse de nada. Pois é. O Dylan fica com raiva, obviamente, e diz que se Delilah e Doug descobrissem isso poderia levar ao divórcio deles. Mas o Dylan também diz que já tinha um plano caso isso ocorresse. Como que ele tinha um plano antes? Eu não sei, mas ele tinha. Raiva. E a Dolly pergunta qual era o plano. E ele diz simplesmente pra ela tirar os bebês da barriga dela. E a Dolly fica em choque, e a Dolly diz com raiva e não aceita essa ideia. Ela diz que odeia ele e vai embora. E o Dylan não dá bola, ele nem liga. Mas passa um tempo e ele já tá arrependido e que aceita ser o pai dos filhotes. Logo em seguida, o Dawkins aparece e vai falar com o Dylan. E pra surpresa dele, o Dawkins sabe que a Dolly tá prenha. A cena corta pra Dolly deitada em um canto e chega a Destiny, que assim como o Dawkins também sabe que a Dolly está prenha. E a cena corta de novo pro Dylan e o Dawkins. E o Dylan explica pra ele como foi que tudo aconteceu. E o Dawkins, depois de chamar o Dylan de burro, ele fala que se ele estivesse no lugar do Dylan, ele contaria tudo pra Delilah e Doug. E o Dylan diz que tem medo, pois isso poderia fazer os dois se separarem. E o Dawkins diz que também tem medo disso, mas que geral são família, e que devem se apoiar nas decisões boas e ruins. O Dylan concorda e decide ir atrás de Dolly. Enquanto isso, a Destiny tá basicamente jogando em cima da Dolly que ela foi uma estúpida por ter chegado a esse ponto. Chega até a fazer uma pressão na Dolly e sugere que a Dolly deveria fazer o que Dylan sugeriu mais cedo. E mesmo ela não querendo fazer isso, a Dolly decide ir. O Dylan chega, mas só encontra a Destiny, e ela fala pra ele exatamente o que aconteceu. Que ela convenceu a Dolly a ir tirar os bebês da barriga dela. E que ela havia resolvido os problemas do Dylan. O Dylan fica em choque e vai atrás da Dolly. Enquanto a Destiny e o Dawkins, eles fazem coisas. Logo em seguida, é mostrado a Dolly entrando no hospital e indo pra sala de cirurgia. Que cirurgia vocês estão querendo saber? Bom, a de tirar bebês. E adivinha quem que é a médica responsável por fazer esse trabalho? Sim, a Delilah. A Delilah, quando entra na sala, ela acha a Dolly muito familiar, mas não reconhece que é sua filha. Como? Eu não faço a menor ideia. Logo em seguida, o Dylan chega no hospital e o funcionário é bem familiar, não acham? O Dylan chega na sala e vê que a médica responsável por tirar bebê de barriga é a sua própria mãe, o que o deixa um pouco decepcionado. Delilah e aparentemente Spencer saem da sala um pouco, e o Dylan aproveita para falar com a Dolly que de primeira vista ela parece ter ido de vala. Isso porque o Spencer não havia feito os exames dela primeiro, e isso fez com que a Delilah quase levasse de vala a Dolly. Mas a Dolly acorda e se mostra estar vivíssima da Silva. Dylan está super feliz. A Dolly ainda está chateada e brava com ele, mas eles não têm tanto tempo para reagir, pois eles ouvem a voz de Delilah. O Dylan pede para Dolly correr, mas ela não conseguia, pois estava anestesiada. Então ela não conseguia se mexer nem andar direito por um tempo. E o Dylan coloca a Dolly nas costas e os dois fogem para fora do hospital. Quando eles estão no parque, Dylan explica que não queria mais que a Dolly retirasse os
filhotes da barriga dela, porque ele quer ter os filhos também. E ele se desculpa por ter gritado com ela e a Dolly se desculpa por ter feito coisas com ele sem ele saber. E tem uma frase que é: somos irmãos e agora paz. Na moral, isso é muito nojento. Depois de umas horas, Dylan e Dolly começam a voltar pra casa. E no meio do caminho, a Dolly comenta sobre o Dawkins e a Destiny estarem muito juntos ultimamente. E o Dylan fala um argumento que praticamente todo mundo que shippa Dylan e Dolly usa. Não é como o nosso caso, já que não somos irmãos de sangue, então não é problemático. Ah, pelo amor! Depois corta rapidamente pro Dawkins e a Destiny fazendo coisas. E após o Dawkins dormir, a Destiny vai da Vinci e diz que quer contar algo. E tem uma cena das duas se beijando. E ela diz que a Dolly estava prenha de Dylan. Logo corta de novo pra Dylan e Dolly e eles estão falando de que talvez seria uma boa ideia dizer para Doug e Delilah que quando os filhotes nascerem, é só dizer que acharam eles abandonados e decidiram adotar. Mas depois aparece o Fergus, que basicamente também já sabia que a Dolly estava prenha. Só que ele age de uma maneira muito estranha, como por exemplo... Ele pede pra ela contar como foi que tudo aconteceu. E quando ela diz que... coisou com o Dylan sem ele saber, o Fergus cai na gargalhada e o Dylan fica meio que com raiva disso. E o Fergus, supostamente brincando, diz que o Dylan, caso o Dylan não quisesse a Dolly, ele poderia ficar com ela pra ele. A Dolly fica com raiva, claro, mas o Dylan, ele ativa o seu incrível super modo macho alfa e protetor. Observação, a Dolly não gostou, e eles vão embora pra casa, e eles veem Delilah e Doug chegando em casa também. Os mesmos perguntam pra Dylan e Dolly o que faziam tarde da noite fora de casa. O Dylan diz que eles estavam caminhando meio que pra fazer a Dolly emagrecer, já que ela tava com um pezinho extra. Mas eles escutam um barulho vindo de um canto e quando eles olham, Destiny estava fazendo um acordo com os Dimitris pra fazer aquilo. Delilah fica com raiva, mas Destiny diz que não haveria problema porque Dylan e Dolly tinham feito o mesmo. E começa uma mini briga entre geral e a cômica acaba com a Dorothy dizendo que é filha de um tal Fúria e por isso ela não tinha pintas. Mas que história é essa? Essa porcaria já não começa bem. Nós nunca pensaríamos que a Dolly fosse emprenhar, ainda mais do Dylan. E sem o consentimento dele. Além de doente, é praticamente um crime. Essa Dolly nem parece ela de verdade. Ai, mas foi só de curiosidade. Ela não queria ficar prenha. Ué, eu não entendi. Ela deu por curiosidade? Ah, fala sério. Mas que bela ideia. Essa comic parece ter sido feita por um adolescente de 13 anos. Tá, o Dylan manda ela se livrar dos filhotes. E 5 segundos depois, ele mudou de ideia. Sendo que ela fez coisas com você e ainda engravidou e você nem sabia. E você fica arrependido? Eu sei que na série o Dylan é burro, mas aqui ele tá mais ainda, meu cão do céu. Sinceramente, a Destiny é a pior de todos. Sinceramente, nós não sabemos qual eram as reais intenções dela. Mas que menina do capeta. Ela fez toda uma pressão na Dolly pra se livrar dos filhotes. E outra, ela praticamente fez coisas com todo mundo. Essa comic parece ser uma suruba. E outra, a gente só viu ela fazer com alguns, mas vai saber com quantos outros ela não fez. Gente, isso é errado em qualquer sentido. Ela é um filhote, todos são filhotes. E ainda tem essa coisa da Delilah ser uma médica de tirar filhotes de barriga. E pior, o assistente dele vai ser um Spencer. Peraí. Outra coisa, a Delilah é burra e cega por acaso? Ela olha pra cara da Dolly, que só tava com uma máscara, e diz: nossa, ela se parece muito com a minha filha. Animal, é a sua filha, ela só tá de máscara. E pra piorar ainda mais, o Fúria Fox tá ali. Eu não tô nem brincando. O Raposo Furry tá no mundo de cachorros e humanos. Outra coisa que nos impressiona é que deixaram Dylan entrar na sala. Mas por quê? Porque sim, segue esse roteiro terrível. Até porque não importa que eles estejam se preparando para a cirurgia, não importa se o paciente quase é de Vasco, pode entrar e fica à vontade.
acho que uma cena que me deixou desconfortável é quando eles estão no parque e a Dolly diz que o Dylan fica bonito sem coleira. E eu não sei se vocês sabem, mas as coleiras são como roupas pra eles. Então, tecnicamente, ele tava pelado pra ela. Ah, muito obrigada. Eu agradeço imensamente pela sua atenção. Ah, tô pelado. É claro, aqui é um clube naturalista. Que fica mais nojento ainda. E, gente, por favor, não normalizem esse tipo de cena. Então tá bom. Sabe o que é mais estranho? É o Fergus que ri da cara da Dolly por ela ter ficado prenha do Dylan sem ele saber. Fergus, isso foi um estrupo. Não é motivo de rir. Sinceramente, essa comic tem mais crimes que qualquer outra comic já existente no mundo. E no final eu vou listar tudo pra vocês. Inclusive, a frase que me deixou mais enjoada foi: nós somos irmãos e agora somos pais. Sério, eu tô passando mal só de escrever isso. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo sem passar muito mal. Bom, enfim, o Fergus tá totalmente descaracterizado. Ele tá parecendo um cara safado que vai pra um cabaré todo dia. E que a cereja desse bolo de caca é o final, onde o Dylan e a Dolly chegam em casa e vem a Destiny pagando pro Dimitris pra fazer coisa errada com os próprios irmãos. Essa criatura é o próprio pecado da luxúria, talvez até pior. E se não fosse o suficiente, ela diz que o Dawkins é o namorado dela. Sim, o namorado que também é irmão. Eu já vi muita coisa. Já vi comic de Isotopia, já li a fanfic de Gravity Falls e aquele lance dos tacos, mas essa deve ser uma das piores que já existiu na face da Terra. E pra quem não sabe, o autor é o Furia Fox, que além de não ser o protagonista, tão protagonista assim, ainda faz a Dorothy ser filha dele, como explicação pra ela não ter pintas. Então, o que achamos dessa comic? Simples. Ela é muito problemática, não só pelos crimes que nessa coisa praticamente são normalizados, como a Dolly ter usado o Dylan e ter emprenhado dele, e todos os outros problemas que eu falei aqui. Mas também é problemática pelo fato de que tem filhotes ali no meio, crianças praticamente, principalmente a Destiny, que é quase uma das protagonistas dessa comic. O criador tem um hiperfoco muito específico nela, que chega até a ser assustador. O que faz a comic ser mais problemática é ter tudo de ruim junto e misturado. O criador claramente estava com caca na cabeça para escrever essa porcaria. E antes que venha algum ser humano com problemas mentais para tentar defender dizendo: ai, mas são cachorros, eles não são racionais. Ai, mas eles nem são irmãos velozes. Primeiro, eles nesse universo são sim. Não só no desenho de rua da Mata 101, mas nessa bomba de comic eles também são, porque eles querem tirar os filhotes. Eles sabem que o que aconteceu foi errado, e fora que a Destiny paga os outros, ou seja, noção de dinheiro. E segundo, muitos ali são irmãos de verdade. Sim, fora que a Dolly e o Dylan foram criados por Doug e Delilah desde filhotes. Eles praticamente cresceram juntos, então é muito problemático. Qual o problema com ela? Não há nenhum problema com ela, querida. E, como prometido, hora de listar todos os crimes nessa comic. Incesto, estupro, pedofilia, aborto, em alguns lugares é crime, manipulação, que pode ser crime dependendo do que você faz, negligência médica e sexualização infantil, totalizando 6 crimes diferentes, o que faz a comic de Isotopia ficar no chinelo. Sinceramente, aquilo é água com açúcar comparado a isso. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado, ou não, sei lá. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações. E se você tiver interesse, vire um membro, pois você vai ter acesso a vídeos exclusivos, lives, entre outras coisas. Lambidinhas e bye bye. Numa boa, eu nunca mais quero fazer um vídeo desse negócio. Nunca mais!